Pode encher a tela hoje, pode encher já de início, porque este versículo do capítulo 3 do livro de Apocalipse, ele é uma informação de que Deus está disponível por meio do seu Filho, disponível a todos quantos queiram abrir o seu coração para Ele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. Vamos destrinchar o que quer dizer esse versículo, parte por parte, de forma bem tranquila, para o seu aprendizado, para o meu aprendizado. Sim, porque eu também aprendo e aprendi esses dias mais a respeito deste versículo e a sua complexidade, os significados que ele tem na nossa vida prática. Você sabe, eu já falei aqui, a Bíblia diz, e é recorrente aí a citação de que a fé vem pelo ouvir. Quando Deus diz, eis que estou à porta e bato, Ele está dizendo o seguinte, por meio da palavra, Ele está acessando ou tentando acessar a sua alma, que a Bíblia chama de coração. Toda vez que a Bíblia fala de coração, não está se referindo, na maior parte das vezes, ao órgão pulsante que faz com que o nosso sangue circule por todo o organismo. Não é isso. Não é aquela bomba maravilhosa, né? Bomba no sentido de bombear, né? Aquele verdadeiro motor que faz com que o sangue circule em todo o nosso organismo e ele não pode parar. Durante toda a nossa vida, ele faz o seu trabalho de forma, muitas vezes, incansável, né? Até o dia do último batimento. Tem gente que perde os batimentos por algum tempo, precisa ser reanimado, mas isso é uma outra história. Quando Deus, considerando que a Bíblia chama a alma, a sede dos sentimentos, das emoções, do intelecto humano, quando a Bíblia chama de coração, quando Deus acessa o seu coração, quando Ele bate a porta do seu coração por meio da palavra, da mensagem, seja alguém pregando a palavra, contando um testemunho, ou mesmo explanando as Escrituras a você, o seu coração pode abrir, sua alma, note, né? A sua alma pode abrir para a entrada de Deus, por meio do seu Espírito Santo, que é uma das três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ou pode fechar. Enche a tela para a gente, por favor. Vamos imaginar o cenário. O próprio Deus querendo estabelecer um relacionamento com você. Eis que estou à porta e bato. Imagina alguém que chega na porta da sua casa e bate querendo, quem sabe, fazer uma entrega, quem sabe lhe convidar para participar de uma pesquisa, quem sabe um agente de saúde querendo visitar as condições da sua casa. Você vai decidir se essa pessoa terá acesso ao interior da residência ou não. É você que decide. Com Deus não é diferente. Ele pede permissão para acessar a sua alma, a sede das suas emoções, do seu intelecto, da sua razão. Uma vez que você se decide em permitir a Ele entrar na sua alma, aí vai acontecer o seguinte. Pode voltar de novo, vamos entender. Digamos que você tenha permitido Ele entrar na sua alma. Repetindo para quem está chegando agora. Alma, a Bíblia chama de alma o centro das nossas emoções, o nosso intelecto, a nossa razão. É o nosso ser do qual a gente tem consciência, para sua melhor compreensão. Eis que estou à porta e bato, você permitiu, ok, Senhor, pode entrar. Como é que você vai permitir isso? Dando crédito à palavra, querendo fazer o que a palavra manda, se arrependendo dos seus pecados. E aí ele entra. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí você vai abrir a porta, né? Você vai permitir.
Aí o que acontece? Entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O que é essa ceia aí? É comer literalmente? Claro que não. É estabelecer a paz. Antes havia diferenças irreconciliáveis entre nós e Deus. Entre você e Deus, entre eu e Deus, entre nós e Deus. Que diferenças eram essas? Pecado. Nós pecamos, nossos pais pecamos, nossos avós, e assim todos os nossos ancestrais até Adão. Às vezes a gente fica preocupado, puxa, Adão pecou lá atrás e complicou a minha vida, mas a gente segue pecando também, não é? Todos nós somos culpados do nosso próprio pecado, e se a gente não pecasse, tem o pecado dos antepassados ainda. E eu vou aproveitar o ensejo, a oportunidade aqui, para dizer uma coisa. Nós herdamos dos nossos pais as características físicas, algumas predisposições, inclusive para algumas doenças, a medicina sabe disso, e herdamos também predisposição a comportamentos que nos expõem a determinados tipos de pecado. Eu não estou querendo agora aqui dar uma aula de ancestralidade, das consequências disso, nem falando de maldição hereditária, não é nada disso. Eu estou apenas dizendo que nós herdamos características dos nossos pais que nos fazem ser suscetíveis a determinados tipos de pecados. Você vai ver isso nas diversas famílias que você conhece, talvez a sua você já tenha identificado algum padrão. Ok, só para você ter uma noção do nosso distanciamento de Deus. A gente já nasce com isso. E aí você permite que ele entre, pode voltar a escritura de novo na tela, enche a tela para mim, por favor, que eu vou lá circular. Ele vai cear com você. O que é a ceia? É um momento de tranquilidade, de paz, um momento de conversa. Não é só uma refeição, ele vai cear com você. Com ele cearei e ele comigo, ou seja, é uma recíproca. Vai ser estabelecida a paz por meio do sacrifício que já foi providenciado. Lembra que eu falo sempre aqui da conta que foi paga, a gente estava endividado, não tinha nem condição de, nem negociando a prazo, toda a vida não ia valer de nada, não ia servir para pagar. Ele veio lá e pagou com a vida do próprio filho, sem pecado, sujeito a todas as tentações aqui na terra, mas não pecou, para que a sua vida pudesse ser recebida como uma oferta agradável a Deus, suficiente para pagar pelos nossos pecados. E aí você permite, ele entra, você abre a porta, ele entra na sua casa, ceia com você, você ceia com ele, a paz é estabelecida. Que maravilha, né? A partir de agora você passa a ser não mais uma criatura divina, mas um filho de Deus por adoção em Cristo Jesus. Ele estende a você o direito de ser filho e reconhecido como tal. Antes, você vê que Deus é tão bom que quando Adão pecou, eu não me recordo, posso até estar errado, me corrijam aí se alguém quiser me corrigir, puder me corrigir, né? E quiser, né? Que pode, tem muita gente que pode aí me assistindo, mas se quiser me corrigir, né? Eu não vejo no Antigo Testamento Deus chamando, antes da morte de Jesus Cristo, ninguém de filho, né? Eram servos. Mas quando Jesus Cristo morre, nós nos tornamos nele filhos de Deus. Nós somos, a Bíblia fala em Hebreus, nós somos, Paulo fala muito disso, co-herdeiros com Cristo, ou seja, nós vamos herdar daquilo que Cristo herdou. Eu não vou dizer a proporção que cada um vai herdar, porque aí não me cabe, né? A gente sabe que a cada um vai ser repartido segundo os critérios de Deus, né? A recompensa pelo esforço, pela dedicação que cada um teve aqui na terra, mas nós somos co-herdeiros com Cristo. Cristo é o principal herdeiro, nele, por ele e para ele todas as coisas foram feitas,
e todas as coisas vão ser reconduzidas aos seus devidos lugares, né? Por Cristo, a Bíblia diz isso lá no Apocalipse, mas nós vamos herdar também com Ele. Ou seja, se você é pobre aqui, ou rico, ou remediado, o importante é que você esteja apto a ser co-herdeiro com Cristo, porque lá sim nós vamos ter um mundo justo, né? Nós vamos ter na Nova Jerusalém, no reino de Cristo, né? Quando Ele for manifestado a todos, nós vamos ter finalmente justiça e todo mundo vai poder ser plenamente realizado e vai ter algo digno a fazer por toda a eternidade. E aí você selou a paz com Jesus Cristo, que maravilha, né? Olha só o que acontece. Mas deixa eu chamar a sua atenção aí, fazendo um contraponto. Sabe, você também pode fechar as portas do seu coração para Deus. Eu comecei pela melhor parte, poderia ter invertido, mas eu comecei pela melhor parte, dando a boa notícia a você. Se você recebê-lo e fizer as pazes com Ele, você começa a ser co-herdeiro com Cristo. Mas você pode não abrir as portas do seu coração. Volta o versículo de novo para a gente, por favor. Imagina que você ouve a mensagem e não dá crédito. Você fala assim, não gostei dessa história, né? São argumentos pobres. Eu não me convenço, eu prefiro que a ciência diz que nós evoluímos e cada homem tem as suas características determinadas, se ele for exposto a determinados ambientes, os genes vão fazer com que ele desperte a capacidade de fazer tal coisa e tudo depende do ambiente, o homem não tem domínio sobre nada. Eu não quero saber de palavra de Deus e acho injusto esse negócio de cada um receber segundo o seu merecimento, segundo o seu esforço. Esse mundo é injusto, eu prefiro uma filosofia que diz que nós vamos continuar tendo múltiplas chances de tentar e evoluir por nós mesmos por meio da ciência e do conhecimento. Ok, maravilha. Você disse não. Você fechou as portas do seu coração. Ou talvez, ao invés de pensar nestes termos, digamos assim, filosóficos, você fecha a porta do seu coração para Deus, mas você acaba abrindo para as paixões deste mundo. Ao invés de dar crédito à palavra, de repente você ouve uma música até romântica, né? Que tem uma letra lá que diz que você agora tem que beber todas para ser feliz, para esquecer a solidão. Você abriu as portas do seu coração para essa filosofia de vida. Eu não estou condenando quem bebe aqui a nada, não sou eu que... Eu estou querendo dizer o seguinte: quando você faz de um comportamento a razão da sua felicidade, você está colocando este comportamento no lugar de Deus. Isso é idolatria. Você está cometendo aí, no mínimo, um pecado grave, quando você vive em função de um determinado comportamento. Aí, quem sabe você seja fascinado pelo acúmulo de dinheiro, de riqueza na terra, nada contra. O bom é que todo mundo pudesse ser produtivo e ter, pelo menos, com que viver dignamente. Muitos não vão alcançar isso por conta da mentalidade em que foram criados, das oportunidades. Não é momento de discutir isso aqui agora, mas tem gente que faz da riqueza o seu Deus e se preocupa só em amealhar, em conseguir acumular. Quanto mais tem, mais quer, não importa se para isso precise passar em cima de tudo e de todos. Essa pessoa fez do dinheiro o seu Deus. Assim como tem gente que vai na contramão, não quer saber de trabalhar para nada, quer só curtir a vida adoidado, fez do comportamento displicente, da preguiça, da falta de compromisso, desse comportamento destrutivo, o seu Deus.
Para ela, isso é o mais importante. Também fechou as portas para Deus e abriu as portas para o mal. Sabe como é perigoso aquela máxima que muita gente tem como verdade, que todos os caminhos levam a Deus. Você vê que para ter um relacionamento com Deus, você precisa abrir a porta do seu coração dando crédito à palavra dele. E para fechar as portas para Deus, basta abrir as portas do seu coração para qualquer outra coisa que não seja Ele. Não é? Ou que não esteja de acordo com Ele e a sua palavra. Sabe, Ele não habita em templos impuros. Deus gosta de ordem. Toda a lei do Antigo Testamento serviu para mostrar o nível de exigência de Deus. Não é que você agora que está aí passando por dificuldades, vivendo uma vida miserável, oprimida, talvez você seja viciado em bebida alcoólica, em drogas, não importa, né? Talvez você esteja com práticas consideradas condenáveis pela sociedade. Tudo isso pode ser purificado pela sua obediência, pela sua fé e pela sua obediência à palavra. Você crê em Deus e o recebe e Ele transforma a sua vida e o seu comportamento vai mudando com a graça capacitadora que há em Cristo. Mas o fato é que você vai mudar para que você seja aceitável. Você não vai mais, após abrir as portas do seu coração para Cristo, permitir-se viver uma vida que não agrade a Ele, de qualquer jeito. Você vai passar a arrumar até a tua cama, se você não tem o hábito de arrumar a cama, né? Deixa tudo. Sabia que Deus é um Deus de ordem, que gosta das coisas em ordem, organizadas? Sabe, às vezes a gente se depara aí com uma postagem de internet que tem guarda uma verdade profunda, uma casa humilde, às vezes até de taipa, mas com tudo no seu devido lugar. Isso mostra capricho, isso agrada a Deus, né? A pessoa se esforça para fazer o melhor que pode, ao passo que tem gente que tem posses e faz aí da sua vida uma bagunça em todos os sentidos, né? Isso não agrada a Deus. O homem não foi feito para viver assim. Estou falando do ser humano. Homem e mulher não foram feitos para viver desse jeito. Tudo tem lugar, tudo tem tempo. Tudo tem uma ordem estabelecida por Deus. A criação foi feita seguindo uma ordem. Se você observar o livro do Gênesis, está tudo organizado por categorias. A coroa da criação, que é o homem, foi feita por último. E de uma forma diferente. Em nenhum outro animal ele soprou o fôlego de vida, significando que nós temos uma centelha divina, né? Nós temos algo de divino. O nosso espírito, a Bíblia diz que veio de Deus. Abra o seu coração para Deus e com isso você fecha o seu coração para todas as outras coisas que impedem que Deus faça morada na sua vida. Porque se você, meu amigo e minha amiga, perderem a chance de ter Deus aqui na terra, você vai ter tido uma existência inútil, por mais que você seja aparentemente bem-sucedido aos olhos de qualquer um nesse planeta. Deus nos abençoe. Com o entendimento da sua palavra, nós vamos para os destaques.